Bom, nessa minha pior fase, pessoal, lá onde eu me encontrava naquela situação, eu fiz uma promessa pra mim mesma. Eu falei que nem que eu morresse, porque eu ia ter que me arriscar trabalhando, cuidando de pessoas, que era o único serviço que eu prestava, assim, que eu tinha uma certa formação, porque eu tinha feito um curso de cuidadora, então eu teria que cuidar de pessoas em hospitais, estava pagando bem. Eu falei, vou arriscar minha vida cuidando dessas pessoas aqui pra ganhar um dinheiro, né? Pra ver se melhora a minha vida. Então eu busquei e cuidar dessas pessoas nos hospitais. Assim eu consegui meu primeiro emprego. Então eu fiz uma promessa para mim mesma que nem que fosse a última coisa que eu fizesse, mas que eu ia tirar meus filhos daquela situação que eu não aguentava mais. 3 filhos pequenos ainda, sabe? Era triste, era uma situação assim deplorável mesmo. E fiz uma promessa para Deus também. Fiz uma oração para Deus, né? Que a gente faz promessa para Deus, mas fiz uma oração para Deus que se Ele me tirasse daquela situação, da fila das pessoas que precisassem de ajuda, para a fila das pessoas que conseguissem ajudar as pessoas, que eu ia dar a mão para as pessoas, que eu ia buscar com tudo que eu tinha ajudar as pessoas a sair daquela mesma situação também, sabe? Para poder todo mundo conseguir melhorar, ou todo mundo pelo menos passasse pela minha vida, não todo mundo do mundo inteiro, mas pelo menos uma pessoa ou outra que te encontrar, você conseguir pelo menos tirar ela daquela situação que ela tá. Então, eu fiz isso com algumas pessoas, vou contar em outros vídeos alguns depoimentos, algumas coisas assim que como foram para cada uma pessoa que eu tentei tirar e algumas que conseguiram e porquê e outras que não conseguiram e porquê também, né? E, bom, passo 1. De todas as formas, eu tentei de todas as formas arrumar um emprego, como eu falei pra vocês. Então, arriscando minha vida aí na Covid. Por que arriscando? Porque tava morrendo muita gente na época, né? Morria gente todos os dias. E eu tava no hospital, na linha de frente, trabalhando com o pessoal. E nesse meio tempo, fui vista por uma pessoa que me. Perdão, barulho pessoal. Fui vista por uma pessoa que me fez uma proposta de trabalhar 15 dias, tirando as férias de uma moça. Aí nesses 15 dias ela gostou do meu trabalho e aí me contratou. E eu fiquei lá permanentemente, cerca de mais ou menos, acho que um ano e pouco, até antes de ela mandar essa familiar dela, que era uma senhora, para outra cidade. Mas esse trabalho mudou tudo para mim. Estava desempregada, estava numa situação complicada. Então esse emprego foi um divisor de águas na minha vida, né? Deixa eu ver aqui. E depois eu fiz uma lista. Vendo algumas pregações e algumas mudanças de paradigma, eu fiz uma lista de pessoas que, como eles tinham falado para mim, né, que eu precisava consertar o meu passado para começar a ter lutar no presente para ter um futuro melhor. E eu busquei fazer isso. Então eu fiz uma lista de pessoas que eu precisava pedir perdão, pessoas que eu tinha que perdoar, que tinham me feito mal também, pessoas que eu precisava pagar e pessoas também que tinham que me pagar. A parte de pedir perdão e perdoar foi a mais difícil, porque tinha coisas que nem todo mundo sabia sobre mim. E aí eu tive que desenterrar meu passado, tive que, assim, buscar, confessar coisas. Então, você fazendo esse tipo de coisa, sabe que você vai mudar para sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você vai ser muito mais forte. Vai se importar muito menos com a opinião alheia. Vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais livre para poder tomar as decisões de sua vida. Porém, você vai sofrer. E é sofrido mesmo. Então, para pedir perdão, para perdoar também, desenterrar coisas que me fizeram. Eu sofri maus tratos, eu sofri abuso. Então, perdoar essas pessoas. Algumas já estavam vivas, outras já nem. Eu nem sabia onde é que estava, se estava viva ou se não estava. Enfim, a parte de buscar pagar as pessoas, eu procurei essas pessoas para poder pagar uma por uma. E aí eu fui perguntando, né, para ela se eu poderia parcelar, como é que eu ia fazer. Alguns eu paguei em dinheiro, eles receberam. Alguns receberam uma parte, falou, não precisa me dar mais nada. E alguns simplesmente, eles falaram assim, não precisa me dar mais nada, tá pago. Peguei a geladeira do rapaz emprestado, acabei não devolvendo, fiquei com a geladeira há muito tempo. Falei, eu te devolvo. Ele, não, deixa, já comprei um freezer. Então, fui perdoada de muita coisa, graças a Deus. Então, eu fiquei, assim, um pouco mais leve. E as pessoas que me deviam, eu também comecei a perdoar
perdoar, porque eu estava sendo perdoada. Então ficou mais fácil eu perdoar algumas dívidas. Algumas pessoas me pagaram valores que elas me deviam, mas outras pessoas eu simplesmente perdoei. Falei, não, segue sua vida, não precisa você me pagar mais nada não, você tá livre, sabe? Então libertei muita gente e fiquei livre, porque aquilo tudo que o pessoal tava me devendo e aquela coisa toda, era um fardo da minha vida, fardos que eu tava carregando. Então essa foi uma libertação, foi um fardo que eu liberei, assim, na minha vida, sabe? Que eu fiquei livre de todo aquele peso que eu tava sentindo. Bora lá.